A paz, meus irmãos, boa noite a todos. Deus abençoe aí a sua vida, abençoe a sua família, amém? Estamos aqui para mais um culto, né? E que Deus possa te abençoar nesse culto, Deus possa falar ao teu coração. Mas antes eu quero orar com você essa noite. Eu quero fazer esse período com você, amém? Estamos vivendo uns tempos difíceis, né? Mas Deus está no controle das nossas vidas, Deus está operando. E a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Amém? Então eu queria pedir para você aí que está nos assistindo, está nos ouvindo, fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Eu quero orar com você, tá bom? Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um culto, mais uma palavra, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse momento, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa tirar, Senhor, tudo que veio para roubar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, que tudo que venha para roubar a atenção, Senhor, venha sair nesse momento em nome de Jesus. Tira toda inquietação, tira todo sono, tira toda indisposição, Senhor, para que nós possamos focar, Senhor, tão somente naquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então hoje eu quero falar com você sobre esperança. Amém? Eu creio que ainda há esperança, e essa esperança está em Deus. Ele é essa esperança. E para falar mais sobre isso, nós vamos aí para um texto que é bem conhecido, está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, amém? Porque eu quero hoje falar sobre um homem que foi exaltado por Deus. Deus exaltou. Jeremias, o seu nome, ele significa exaltado de Deus. Ou seja, Jeremias foi um profeta levantado por Deus num momento muito difícil. As pessoas, elas estavam muito distantes de Deus. Tinham o coração endurecido. Na verdade, muitos haviam abandonado, né, a sua fé em Deus. E o pecado estava dominando sobre tudo. Amém? Mas diante de um quadro muito difícil, ou seja, muito terrível, Deus, ele motiva Jeremias a pregar a esperança. A esperança, a esperança viva, amém? A esperança viva. A esperança do mundo, ela é a esperança morta, mas a esperança em Deus, ela é a esperança viva. A verdadeira esperança está em Deus, né? Que é somente Ele que é essa esperança viva, amém? Eu quero falar com você sobre isso essa noite, que você possa encher o teu coração aí de expectativa em Deus, porque Deus quer falar com você. Na verdade, Deus é a nossa luz, amém? Jeremias capítulo 29, verso 11, fala... Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual ansiam. Amém? Só até o 11. Amém? Porque a palavra de Deus diz, quando Deus fala essa palavra, quando Deus está dando essa palavra para Jeremias, ele não deixa, ele deixa claro que não está querendo que o povo sofra. Amém? Ele não quer que o povo sofra, né? Foram os seus pecados, na verdade. Os seus pecados foram os seus pecados que atraiu tamanha calamidade. O pecado do povo de Israel que atraía tamanha a calamidade. Mas Deus diz para Jeremias que usará esta calamidade para transformar o coração das pessoas. Amém? Deus usava esse momento para transformar o coração das pessoas. Lá em Jeremias capítulo 24, verso 7, fala assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim e todo o coração. Amém? Então, olha só o que precisava ali, um coração voltado para Deus. O povo estava com o coração endurecido, e agora Deus precisava que eles tivessem um coração voltado para Ele. Amém? Então, quando Deus fala eu lhes darei um coração para que me conheçam, ou seja,
o povo de Israel tinha um coração que não conhecia Deus. Era um coração endurecido, era um coração distante de Deus. E eles precisavam de um coração novo, um coração agora voltado para Deus, querendo Deus. Hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas as pessoas estão voltando para Deus. As pessoas estão começando, estão querendo voltar para Deus. Eu acredito que esse momento difícil que nós estamos vivendo, Deus pode estar permitindo para que nós, as pessoas, voltem para Deus. Há muitas pessoas que estão com os nossos corações endurecidos. Há pessoas que estão muito afastadas de Deus. Há pessoas que estão distantes de Deus. E Deus pode permitir um momento como esse, difícil, não é verdade? Um quadro muito difícil que estamos vivendo. É um cenário muito difícil. É uma grande calamidade. Mas Deus pode, nesse tamanha calamidade, Deus pode, nesse momento, nesse tempo, está tratando, ou melhor dizendo, está dando um novo coração às pessoas, para que ela agora comece a amar o Senhor. Porque até então o povo de Israel não tinha Deus no coração, porque tinha um coração endurecido. Mas eu creio que Deus, nesses dias, está dando um coração novo para esse povo. Amém? Então é muito importante que a gente, coloque isso no nosso coração. Amém? Deus vai exaltar todos que confiam nele. Deus vai exaltar qualquer um? Não. Deus vai exaltar somente aquele que confia nele, aquele que tem esperança nele. Jeremias capítulo 17, verso 7. 17, verso 7. Eu vou... 17, verso 7. Amém? Feliz é quem tem confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém? Então Deus vai exaltar, amém, aquele que confia nele. Então é muito interessante e muito importante que confiemos no Senhor, porque a palavra diz que ele vai exaltar. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém? É isso que diz a palavra de Deus. Deus manda Jeremias se preparar. Amém? Diante de um cenário difícil e complicado, Deus manda Jeremias se preparar. Ou seja, ele sabia que vinha esse cenário difícil. E aí ele fala assim, ele fala para Jeremias, você se prepara para tudo que vai acontecer. Ou seja, se prepara porque você vai ver, seriam coisas terríveis que iam acontecer. Ou seja, coisas terríveis, mas tão terríveis que tanto que Jeremias, diante essa situação, ele chorava, sabe? Porque ele via um cenário, de destruição, um cenário de terror. E a palavra diz que ele chorava. Amém? Quem não morresse na guerra, naquela época, porque era guerra, era tempos de guerra, mas quem não morresse na guerra, ele morreria de fome. Para você ver como que era a situação. Hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis, de uma situação muito complicada, onde as pessoas estão com medo de morrer, as pessoas estão com medo de faltar comida, as pessoas estão com medo de perder seus entes queridos, suas famílias, as pessoas estão com medo de faltar combustível, as pessoas estão com medo de faltar o gás, ou seja, as pessoas estão com medo. E naquela época não tinha como escapar, porque se não morresse na guerra, ele morreria de fome. Quem não morresse de fome, ele morreria de doenças, Em Jeremias capítulo 16, verso 4, olha só o que está falando. Jeremias capítulo 16, verso 4. Eles morrerão de doenças terríveis. Ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra, como estorço. Morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimentos para os arbustos e os animais silvestres. Ou seja, a situação era muito difícil, a situação era muito complicada. E hoje, conversando com as pessoas, elas dizem: pastor, está muito difícil, está muito complicado, sabe? Mas aí eu quero dizer para você que nesse dia tem achado que está muito complicado, você que acha que está muito assim, difícil,
eu quero dizer para você que há esperança. A esperança em Deus. Deus é a esperança desses dias. Mas infelizmente muitas pessoas estão deixando passar, sabe, essa esperança, estão deixando passar. Ou seja, não estão levando em consideração que ainda há esperança, que ainda tem jeito. Há pessoas que são desanimadas, há pessoas que estão desmotivadas e estão abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos. Aí estão abrindo mão dos seus empregos, estão abrindo mão das suas famílias, estão abrindo mão dos seus sonhos, porque está dizendo que o cenário é terrível. Lá naquela época também era terrível, também era complicado, mas Jeremias, exaltado e levantado por Deus, ele não sofreu nenhum danos, porque foi assim que Deus falou que ele ia passar. Diante da situação difícil, pode ver, ele não sofreu nenhum dano. Jeremias, o que aconteceu com Jeremias? Jeremias, ele se pegou a palavra de Deus. Ele se pegou a palavra de Deus e ele não se pegou somente a palavra de Deus. Ele também se pegou a oração para ele mesmo. Para que ele não perdesse a esperança. E aí o que acontece? Jeremias, muito inteligente, e agora ele levantado por Deus, exaltado de Deus. O que acontece? Ele se apega a algo muito importante, que é o que nós devemos também nos apegar. Ele se apegou à palavra de Deus e se apegou à oração. Então o conjunto, palavra e oração. E nos dias difíceis que estamos vivendo, muitas pessoas não estão mais meditando na palavra de Deus, as pessoas não estão mais orando, porque desfocou disso, e agora vê só a dificuldade. Não foi assim com Jeremias. Capítulo 16, verso 19, parte A, fala assim. Capítulo 16, verso 19, parte A. Senhor, Jeremias, eu acho muito interessante que ele falava assim: Senhor, Tu és a minha força e a minha fortaleza. Amém? Olha só o que ele fala para o Senhor. Jeremias capítulo 16, verso 19, somente a parte A. Senhor, és a minha força e a minha fortaleza. Amém? É assim que você também vê Deus hoje? É assim também que você reconhece Deus hoje como a tua força, como a tua fortaleza, porque o cenário também não é tão fácil. Mas eu quero perguntar para você essa noite, se você também acha Deus a tua força. Se você também acha Deus a tua fortaleza. Se quando você está fraco, você vai buscar força no Senhor. Se quando você está desprotegido, quando você está sem um abrigo, se você vai para o Senhor entendendo que Ele é essa fortaleza. Jeremias, ele encontrava força, mas ele não encontrava força por aí, como muitas pessoas fazem. Eles vão buscar força, se sentem fracos, e vão buscar força de alguma forma, em algum lugar. Jeremias não. Quando ele precisava de força, ele ia buscar no Senhor, porque a palavra de Deus está bem clara para nós, que ele fala: Senhor, és a minha força, és a minha esperança. Então ele buscava essa força em Deus, ele buscava alívio, sustento, né, em Deus. Ele prosseguia, porque ele precisava dessa força, ele precisava dessa fortaleza. Para quê? Para ele prosseguir diante de um cenário muito difícil, sabe? Então ele precisava dessa força, precisava dessa fortaleza para poder ele prosseguir em seu tempo de dificuldade. Amém? O seu tempo de comunhão com Deus, ele não abria mão. O seu tempo de solitude com Deus, Jeremias não abria mão. Ele mesmo diz que a palavra de Deus, Jeremias capítulo 20, verso 9. Jeremias capítulo 20, verso 9. Olha só o que fala Jeremias capítulo 20, no verso 9. Fala assim: Deus é a minha fonte de esperança. O mundo precisa. É interessante, porque ele fala assim, ele mesmo diz. Jeremias diz: a palavra de Deus dentro dele, ou seja, dentro de mim, era como um fogo. Jeremias fala que a palavra de Deus dentro dele era como fogo, ou seja, ela queimava, ela ardia dentro dele. Por quê? Porque ele vivia isso. Ele vivia a palavra de Deus. E ele afirma. Ele fala que a palavra dentro dele queimava como que fosse um fogo. Isso fazia ele continuar.
essa palavra que queimava no coração dele, que ele disse que era como fogo, fazia ele prosseguir, ele continuar naquele tempo tão difícil, naquele tempo de uma grande calamidade. E aí fala que ele continuava, esse fogo que ardia dele, que queimava, fazia ele continuar, mesmo diante de um tempo de tanta insegurança, de tantos obstáculos. É isso que você precisa hoje, dessa palavra de Deus queimando dentro de você, para que você possa continuar vencendo e tendo a vitória sobre todos os obstáculos. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 20, capítulo 20, verso 9. Aleluia. Glória a Deus. Mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar retê-la. É impossível. Amém. Glória a Deus. Olha só o que Jeremias falava. Ele falava que estava cansado de reter a palavra de Deus, segurar a palavra de Deus. Amém? Então, Deus é a fonte de esperança. O mundo precisa dessa esperança. E aí Jeremias fala assim: eu estou cansado. Queimava tanto que ele não conseguia reter, não conseguia guardar. E ele fala: eu estou cansado de tentar reter a tua palavra. Ou seja, nós não podemos reter, segurar a palavra de Deus. Ele foi levantado num tempo muito difícil. Para quê? Para pregar o evangelho, para levar a palavra de Deus. Deus está te levantando nesses dias para levar a palavra dele. Que a palavra de Deus queime dentro de você e que desperte você, assim como aconteceu com Jeremias. Deus é a fonte, né? A fonte de esperança. E o mundo precisa conhecer essa esperança. Essa esperança, a palavra de Deus diz que essa esperança que é o Senhor, alegria e paz, que também é o Senhor, né? Precisa ser levada, né? Levada, assim como Jeremias fez, você também vai fazer. O que é que nós devemos fazer? O que é que eu e você precisamos fazer? Levar essa esperança a pessoas que já não têm mais esperança. Perdeu as esperanças. Há muitas pessoas, famílias inteiras, que já perderam as suas esperanças. E que Deus te chamou, te escolheu, te capacitou para levar esperança a essas pessoas que não têm mais esperança. E é nesse tempo, é nesses dias que Deus quer usar você, assim como usou Jeremias. Ele também vai usar você. Ele quer usar você. Você só precisa querer que Deus te usa, e Deus vai te usar, em nome de Jesus, amém? Deus quer falar com você, Deus quer te usar assim como ele usou Jeremias. Não deixe, amém? Não deixe que nada roube essa esperança de você. Há pessoas que estão deixando coisas roubar essa esperança. Essa esperança, uma vez que você perde essa esperança, aí fica complicado a vida, amém? Fica difícil a vida. Você foi escolhido por Deus, né? Tem um propósito para cumprir. Ou seja, quando você foi escolhido por Deus, Ele não escolheu só por escolher, Ele não te chamou só por chamar, não, Ele chamou porque Ele tem um propósito para você, Ele tem um propósito para cumprir. Tem o Espírito Santo dentro de você, sabe? O Espírito Santo, quando uma pessoa aceita Jesus, agora o Espírito Santo vem habitar, vem morar. Então o Espírito Santo habita em você, amém? Por isso que Ele te chamou com um propósito a ser cumprido, amém? E você tem a garantia da vida eterna, amém? Então você tem o Espírito Santo, Ele te chamou, te escolheu, você tem a garantia de vida eterna, amém? Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser um instrumento de esperança, amém? Porque quando você é um instrumento nas mãos de Deus, a gente pode dizer que você é um instrumento de esperança, amém? Para aqueles que não têm mais, não tem mais nada, sabe? Ou ainda tem alguma coisa, mas já está perdendo quase tudo. Nesses dias as pessoas estão perdendo tudo, mas você é um instrumento de esperança para levar, sabe, para essas pessoas. E principalmente as pessoas estão perdendo a sua alma. As pessoas estão perdendo as suas almas, porque estão morrendo, muitas pessoas morrendo sem conhecer Jesus, sem saber quem é Jesus, sabe? Mas o que acontece? Deus te chama, sabe, para você levar a palavra dele, a palavra de salvação para essas pessoas. Jeremias foi chamado para isso, e ele foi chamado num tempo muito difícil. E aí você pode dizer para a gente hoje: também hoje está difícil. O tempo também hoje está muito difícil. Jeremias, quando ele foi exaltado, quando ele foi levantado, o tempo também era difícil, amém? Então
Você faz, sabe, você faz parte de tudo isso. Você foi escolhido, foi chamado para um propósito, sabe? E aí, Deus quer te usar nesses dias. Lá em Jeremias, Lamentação, amém? Aleluia, glória a Deus. Lamentação, capítulo 3. Eu acho muito interessante essa passagem da Bíblia, que Jeremias, ele fazia oração. Na oração dele, olha só o que ele falava: lembro-me sempre desses dias terríveis. Ele falando com o Senhor, e ele falava assim para o Senhor: Senhor, eu lembro desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, amém? Suas misericórdias são esgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que depende dele, para os que buscam, amém? A palavra do Senhor diz, Jeremias na oração dele fala assim: o Senhor é a minha força, a sua esperança, sabe? Renova a cada manhã. O Senhor é bom, amém? Para os que dependem dele, amém? Você precisa depender do Senhor. Jeremias fala assim, ó, que o Senhor é bom para quem depende dele, para quem reconhece quem Deus é, para quem reconhece que depende do Senhor, que precisa dele, que ele está no controle de tudo. Então a palavra, Jeremias na oração ele falava assim: o Senhor é bom para aqueles que dependem dele, para os que buscam ele. Ou seja, o Senhor é bom, mas ele não é como muitos dizem, não, que Deus é bom, Deus aceita tudo, Deus vai entender tudo. E aí Jeremias na oração dele ele fala assim: Deus, o Senhor, ou seja, o Senhor é bom para os que dependem dele, para os que buscam ele. Então o Senhor é bom sim, mas é bom para os que dependem dele, que reconhecem que depende dele, que precisa dele, e para aqueles que buscam o Senhor Jesus, amém? Então é muito importante que você também faça essa oração que Jeremias fez, sabe? Aqui no capítulo 3, aleluia, glória a Deus, amém? Então, eu quero dizer para você, meus irmãos, que vivemos dias difíceis, sim, mas nós devemos fazer o quê? Nos apegar a essa palavra de Deus, porque Jeremias fala no capítulo 3 que a esperança, amém? Eu sou aquele que viu as aflições, ou seja, Jeremias fala assim: eu sou aquele que vi tudo acontecer, eu sou aquele que viu todas as aflições, que viu todos os sofrimentos. E ele fala no capítulo 3, verso 1 assim: eu sou aquele que viu as aflições trazida pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. Ou seja, Deus levou ele à escuridão, levou a um tempo difícil, levou a um local escuro, tirou, a palavra diz que ele tirou a luz, levou ele, conduziu ele para a escuridão, tirou a luz, voltou as suas mãos contra mim repetidamente o dia todo. Ou seja, Deus permitiu aquele tempo todo para as pessoas voltarem para ele. Deus levou ele a um tempo, a uma escuridão, tirou todas as lâmpadas. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus estava no controle. Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus quer te usar nesses dias. Eu quero te convidar, sabe, a ter esperança no Senhor, descansar no Senhor, confiar no Senhor e não temas, porque Deus é contigo. Deus está no controle e Ele quer falar com você. Ele quer te chamar, Ele quer te escolher. Amém? Quero essa noite fazer uma oração com você, mas que você possa, sabe, confiar no Senhor. Ainda que estamos vendo que está tão complicado, tão difícil, mas nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista, né? A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé. Porque se nós for viver por vista, realmente o cenário que nós estamos vendo é muito difícil. O cenário que nós estamos vendo é um terror. Amém? Mas nós não vivemos por vista.
vivemos por fé, fé em Deus, fé em Jesus. E é isso que nos leva, né, a prosseguir. É isso que nos cativa, né? É isso que nos mantém de pé, firme, forte, porque nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. E eu quero orar com você essa noite, né, para finalizar esse culto. Eu quero agradecer a você que está nos assistindo. Eu quero convidar você para no dia 28 estar de novo com a gente, porque nós vamos continuar, né, o nosso culto. Como eu falei lá no vídeo, né, nós temos aí 2 domingos aí devido o decreto do governo, 2 domingos. Então quero te convidar a no dia 28, no próximo domingo, estar conosco aí, né, assistindo nos nossos canais aí, nas redes sociais. E será uma bênção para você, para sua família. Eu sei que não é fácil, né, fazer dessa maneira, mas Deus está no controle. Nós somos uma igreja imparável, né? Nós não vamos parar. Deus nos dá a oportunidade da gente estar usando outros meios, mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser anunciada. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa palavra que foi liberada para você, liberada para sua família, liberada para nós nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu quero orar com você para finalizar esse culto dessa noite, louvando muito a Deus, agradecendo muito a Deus por poder fazer isso aí que nós estamos fazendo, amém? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta palavra liberada, Senhor, sobre nossas vidas. Nós te louvamos pela igreja, te louvamos pelos irmãos, te louvamos pelas crianças, te louvamos pelos jovens, pelos adolescentes, Senhor, pelos adultos, te louvamos por aqueles que não conseguiram, oh Deus, acompanhar, Senhor, mas que o Senhor possa abençoar eles, ó Pai. Pai amado, te louvamos, ó Pai, pelos líderes de células, te louvamos pelos anfitriões, te louvamos, ó Pai, pelos membros, ó Pai. Como vivemos tempos, ó Pai, difíceis, mas o Senhor está no controle, Senhor, das nossas vidas, e nós estamos conseguindo em Ti, Senhor, conduzir, Senhor, a Tua palavra, liberar a palavra, Senhor, nas famílias, nas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, Pai amado, cada um, Senhor, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa a Tua igreja, Senhor Jesus, repreendendo, Senhor, toda essa enfermidade, toda essa situação que tem abalado toda a nação, Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle, Senhor Jesus, e é o Senhor que vai, Senhor, neutralizar, que é o Senhor que vai acabar, eliminar, Senhor, essa situação, oh Deus, tão difícil que a nação toda enfrenta, Senhor. O Senhor está no controle. A Tua palavra diz que nós não precisamos temer, não precisamos, ó Pai, temer, porque o Senhor está no controle. Pai amado, que o Senhor continue nos abençoando, para que nós continuemos prosseguindo, assim como o Senhor abençoou, exaltou Jeremias. Eu creio que o Senhor também está exaltando a nossa igreja, está exaltando o nosso povo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Um forte abraço. E até dia 21, em nome de Jesus.